Obrigado, pastor. Once again, shalom in the name of Jesus. Mais uma vez, a paz no nome do Senhor Jesus. So, let's read the word of God. Então, vamos ler agora a palavra do Senhor. And before we read the word of God, once again, I must say a big thanks to Pastor Vomar, E antes que nós leiamos a palavra, eu devo mais uma vez dar graças e obrigado ao pastor Vomar, Pastor Ajusen, ao também o presbítero Adilson, não está aqui, ou o pastor Anderson. oh, Pastor Anderson. Pastor, you have a lot of Anderson. Ele está dizendo que nós temos muitos Andersons aqui. Ele ficou confuso agora. É o pastor, Yeah. presbítero, Pastor, seminarista. I'm really thankful to you for all your love. E muito obrigado por toda a sua ajuda. So, I'm thankful to you, all of you who are here in the presence of God to listen the word of God. E eu agradeço a todos vocês por estarem aqui na presença do Senhor para ouvir a palavra dele. And all the glory goes to Lord Jesus Christ. E toda a glória seja ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Let's read the word of God. Então vamos ler a palavra do Senhor. The book of Deuteronomy, O livro é Deuteronômio, chapter 6 capítulo 6, and verse 4. e o verso é o de número 4. Verse 4 and 5. Os versos 4 e 5. Yeah, brother, please read. Assim diz a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amen. And if we read the verse 6, it would make more clear to us. E se vocês lerem o verso de número 6, isso vai se tornar ainda mais claro. Please. O verso 6 diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amen. Amém? My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, God is Almighty God, Deus é o Deus Todo-Poderoso. and He loves us very much. E Ele nos ama muito. And He loves us so greatly that He gave His only begotten Son. E Ele nos ama tanto que Ele deu o único filho que Ele tem. And the only demand of the God from us is to love Him as He loves us. E a única coisa que Deus requer de nós é que nós o amemos, assim como Ele tem também nos amado. And when we read this passage, it says, God is our only one God, E quando nós lemos essa passagem, nós vemos que Deus é o único Deus. so you love your God with whole your heart, whole your body, whole your soul, and whole your might. E portanto, você deve amar ao Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força e com tudo aquilo que você tem. So God wants 100% from us. Deus requer 100% de nós. 100% love, Ele requer 100% do amor. 100% connection with God, Ele requer 100% de conexão com Ele. and 100% obedience. E Ele requer também 100% de obediência. Because it is a phrase that we say the 99.5% obedience is 100% disobedience. Existe uma frase que diz que 99,99% de obediência é o mesmo que 100% de desobediência. Because we have no option to be disobedient in front of God. Porque nós não temos nenhuma opção, nós não podemos desobedecer a Deus. And the verse which you have listened, this is very important verse in the life of the Jewish people. E o verso que nós acabamos de ler é um verso extremamente importante na vida do povo judeu. Because when a Jewish woman gets pregnant, Porque quando uma mulher judia se tornava grávida, so she was supposed to listen the word of God only. ela era obrigada a ouvir a palavra do Senhor. She was not supposed to listen any other secular popular songs. Ela não podia ouvir nenhum outro tipo de canção ou voz que viesse do povo. She was supposed to listen the word of God
and the hymns and the spiritual songs. Ela deveria sempre ouvir a voz do Senhor e os cânticos espirituais que eram entoados. And what was the purpose behind? E qual era o propósito por trás disso? Purpose was this, to have a nation which may have the fear of Lord in their hearts. O propósito para isso era que tivesse uma nação que temesse ao Senhor acima de tudo. And when she bears a baby, E quando ela então desse à luz a criança, and when she feeds her baby, e quando ela alimentasse essa criança, so she was supposed to recite this verse in the ear of the baby while he was taking feed from his mother. ela deveria então balbuciar ou falar no ouvido dessas crianças as palavras que estão contidas nesse verso. And what was the scene? E então, What was the scene? Imagination. então qual era a cena que nós podemos visualizar aqui? The baby is getting feed from the mother, A criança está sendo amamentada pela mãe, and mother is very slowly, she's saying in his ear, então a mãe deveria bem devagar falar essas palavras nos ouvidos da criança. listen, O Israel, Deveria dizer assim: escute, ó Israel, God is your only God, Deus é o seu único Deus, who took you out of slavery of the Egypt. que tirou você da escravidão no Egito. And this is the word Shema, E essa é a palavra chamar, which is the first word of the Jewish religion. que é a primeira palavra então que a criança judia deveria aprender da religião judaica. They teach us their children from the womb of their mother. As crianças eram ensinadas desde o ventre delas esta palavra. And when the mother feeds her child, she whispers in his ear, listen, O Israel, God is your only God who took you out of slavery of the Egypt. Então a mãe deveria sempre falar nos ouvidos da criança, sussurrar nos ouvidos delas. E ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus que te tirou da terra do Egito. And the child, he took feed from the mother, and then he took the word of God from the mouth of his mother. Então, ao mesmo tempo que essa criança era amamentada fisicamente, ela também ouvia da boca da mãe dela a palavra do Senhor que era dita para ela. And my dear sisters, E minhas irmãs, who are mothers, essas que são mães, or you are going to be mothers in future, e vocês também que um dia serão mães no futuro, when God give you the blessing of a child, quando Deus der ou já deu a você a bênção de ter uma criança, the day you get the news of this blessing, a partir do momento que você tiver consciência desta bênção, very that day when you feel that you are pregnant, a criança se traga para o Senhor Jesus. because the Bible says, if God doesn't protect the seed, it is only in a weakness of the God. Porque a palavra do Senhor diz que se não for Ele que protege a cidade, então será em vão que for feito para proteger. Amém. Amém? Bring your child the day you got him. Traga sua criança exatamente no dia em que você tivê-la. Oh, there was a pastor. Tivê-la. There was a pastor. Havia um pastor, A woman came to him então uma mulher veio até esse pastor and she said, Pastor, my child has 1-year-old age. e essa mulher disse ao pastor: Pastor, meu filho tem 1 ano de idade. And in this age, I do not want to bring him in the church. E nessa idade eu não quero trazê-lo para a igreja. Why? Pastor asked. E o pastor perguntou: então por que você não quer fazer She isso? said, I want him to grow a little and then I will bring him in the church. A mulher respondeu: eu quero que ele cresça um pouquinho e depois eu vou trazê-lo para a igreja. Pastor said, my dear sister, please don't be late more. O pastor disse para ela: irmã, por favor, não demore mais. You are already 21 months late. Minha irmã, você já está muito tempo atrasada. You are already 21 months late. Você já está há 21 anos atrasada. 21 months. Há 21 meses atrasada. And she said, how?
my son is 1 year old, only 12 months old. Ela disse: como pode estar 21 meses atrasada se meu filho só tem 1 ano de idade? And the pastor said, you are late from age of 1 month and the 9 months of pregnancy, 21. Minha irmã, você está atrasada desde o momento em que ele nasceu e também desde o momento em que você o concebeu, os 9 meses de gravidez. And my dear sisters, please don't be late. E minhas irmãs, por favor, não Don't be demorem, late. não demorem. Bring your children to the Jesus. Traga as suas crianças para Jesus. If you want to bless Brazil, Se você quiser abençoar o Brasil, you have to bring your children on the very day when you got them. vocês devem então trazer as suas crianças exatamente no dia em que souberem que tiveram um filho. If you want to have a very nice nation in the Brazil, Se você- you have to bring your child on the very day when you get them. Se você quiser que o Brasil seja então uma nação abençoada, você deve trazer o seu filho exatamente no dia em que souber que tem um filho. Amen. Bolsonaro, maybe he changed the Brazil, Talvez o Bolsonaro mude o Brasil, but the God can definitely change the Brazil. mas somente Deus é que pode definitivamente mudar o Brasil. Amen. So bring your children to the Jesus. Então, por favor, tragam seus filhos ao Senhor Jesus. And this would prove that you love your God 100%. E fazer isso é prova de que você ama ao seu Senhor 100%. Because God demands 100% love. Porque Deus requer de nós 100% de amor. So we have a very good example in the book of Exodus, E nós temos um exemplo muito bom no livro de Êxodo. that we may not have the faithful with compromise. E nós, no livro de Êxodo, nós encontramos que nós não devemos comprometer a nossa fidelidade. When you have faithfulness with God, Quando você tem fidelidade para com Deus, it should be 100%, 100%. ela tem que ser de 100%. There should be no compromise. Não deve ter nenhum comprometimento. No, not 0% compromise. Não deve ter 0% de comprometimento à sua fidelidade. What happened in the book of Exodus? O que acontece aqui no livro de God Êxodo? said to the Moses, Deus disse a Moisés: Moses, go on the journey of 3 days so they may have worship me. então peça a Faraó que deixe o povo ir por 3 dias de caminhar no deserto para me honrar e prestar culto no deserto. And Moses went to the Pharaoh Então Moisés foi até Faraó and he said, King, God asked you to let his people go on the journey of 3 days. e ele falou a Faraó: Rei, Deus quer que você deixe o povo ir 3 dias no deserto para prestar culto a ele. And the king said, okay, you may go, but don't go so far. Mas Faraó disse: ok, você pode ir, mas não vá tão longe. Fica perto. Don't go so far. Então não vá tão longe. Please be near. Por favor, fique perto. What was this? If they stay near, what was this? Então, o que seria isso se eles ficassem perto e não fosse longe? It would be disobedience. Isso seria desobediência a Because Deus. God said you have to go to the journey of 3 days. Porque o que Deus disse é: vocês devem ir um caminho de 3 dias no So when deserto. he said 3 days, it means 3 days. Então, se ele disse 3 dias, ele disse 3 dias. And the people of Israel said no. E o povo... No. The people of Israel said no. Então o povo disse: não. They said we would go on the journey of 3 days. E eles disseram: não, nós vamos exatamente a jornada de 3 dias. Less than not even a step. E eles falaram: não será nem um passo a menos. What God said, just like this on the journey of 3 E days. se Deus disse que tem que ser uma jornada de 3 dias, então será assim. And the king stopped. Então o rei parou. And the second time, E na segunda vez, God said, the king called the Moses. então o rei chamou Moisés. He said, okay, you may go, but please leave your wives and children in the Egypt. Então o faraó falou: ok, vocês podem ir,
mas vocês devem deixar aqui as suas esposas e os seus filhos. So only the men may go and they can worship God. Ele falou assim, só os homens é que podem ir e adorar a Deus. It was disobedience. Isso seria desobediência. Okay. The purpose was not to worship the God. O propósito não era simplesmente adorar a Deus. The purpose was to obedience of God. O propósito era obediência a Deus. And they said no. E eles disseram não. So it was easy to for the men to go and worship and come back. E concordam, seria fácil para os homens simplesmente irem e depois voltarem. And it is happening with us nowadays. E isso tem acontecido conosco hoje em dia. Today, how many all families are in the church? How many people are here in the church with families, with wife, husband, daughter, son? How many Por families? favor, quantas famílias que estão aqui completas, com todos os membros, o marido, a esposa, os filhos? Quantos estão aqui com a família completa? Don't do like this, like this. Por favor, erga bastante a mão. Amen. Praise God. Louve ao Senhor, graças a Deus. But my dear brothers and sisters, Mas, meus queridos irmãos e when you come irmãs, to church, quando vocês vêm à igreja, don't try to leave your son at home. não deixem os seus filhos em Don't try casa. to leave your daughter at home. Não tente deixar a sua Don't filha try em to casa. leave your wife at home. Não tente deixar a sua esposa em God casa. wants you to bless. God wants to bless you to the whole family. Porque Deus quer abençoar você e toda a sua And if you família. want to bless your whole family, bring your whole E se family. você tiver condição, então traga a sua família toda para cá. Amen. Whole family. A família inteira. And he said, "Go, you men, go and worship." E Faraó disse: vão os homens, vão lá e adorem. But they said no. Mas o povo disse: não. We would go with our families. Eles disseram: nós vamos com a nossa família. They didn't compromise on God's order. Eles não queriam comprometer a honra do Senhor. They didn't compromise on God's obedience. Eles não queriam comprometer a obediência a Deus. Because if only the men go, Porque se somente os homens é que fossem, they would definitely do the disobedience to the God. eles definitivamente estariam em desobediência a Deus. And the Pharaoh stopped. E Faraó então parou. And he called third time. Então mandou que retornasse à presença dele. He said, "Okay, you may go. Ele falou: tudo bem, vocês podem ir, Take your wives, your children with you, vocês podem levar as suas esposas, os seus filhos com vocês, but leave your animals in the Egypt. mas deixem os seus animais aqui no Egito. Leave your money Deixem o seu dinheiro aqui no in the Egito. Egypt." Deixem tudo aqui no Egito. No, it's not possible. E o povo disse: não, isso é impossível. The people of Israel said, "No. O povo de Israel disse: não, We would not leave even one nail of the animal in Egypt. o povo disse: nós não deixaremos nem a unha dos animais que nós temos aqui no Egito. We will take everything with us." Nós vamos levar tudo que nós temos conosco. With the family, A família, with the obedience, com obediência, and with the offering of God. With the offering of ofertas. e com todas as ofertas ao Senhor. Because this is written in the book of law. Porque está escrito no livro de Jó, No, the book of no law. livro da lei, That nobody should come in the presence of God empty-handed. porque ninguém pode comparecer na presença do Senhor com as mãos vazias. Everybody should come with something. Porque todos devem comparecer à presença do Senhor com alguma coisa. And my dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, if we want to love God, se nós quisermos amar ao Senhor, we have to be 100% obedient. nós devemos ser 100% obedientes. Sometimes we come to the church, E às vezes nós viemos à igreja we come alone. e nós viemos sozinhos. Man comes, woman stays at home. Homem vem e a mulher fica em casa. And my dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, sometimes this becomes a main problem for us when we give to the God. e isso se torna um problema muito grande para nós quando nós comparecemos diante do Senhor. Today, Hoje, money has become a big need of the church. o dinheiro tem se tornado uma enorme necessidade da igreja. So you have to participate
in the church very graciously. E você que participa na igreja deve também contribuir de maneira graciosa. Because God wants us to be obedient in every sphere of the life. Porque Deus requer que nós sejamos obedientes em cada uma das minúcias da vida. Every department of the life should be obedient to the God. Cada departamento da sua vida deve ser também obediente a Deus. Sometimes we want to control our Yeah. money with our hand. E algumas vezes nós queremos controlar o dinheiro com a nossa própria mão. And if you want to save your money, E se você quiser então economizar o if seu you want dinheiro, to save your resources, se você quiser economizar os seus recursos, bring them to the God. tragam-nos para Deus. Bring God's part first. Bring God's part. Traga primeiro aquilo que pertence a Deus. When I was in seminary, Quando eu estava no seminário, so I had an Australian teacher. eu tinha um professor australiano. Her name was Ilza Burner. O nome dele era esse. Now she's in the heaven with God. E hoje ele parece que está no Senhor já. So she taught us. Então esta professora nos She disse, said, I was 22 years old when I get out of my home for the service of God, for the ministry of God. essa professora disse, eu tinha 2 anos quando eu saí da minha casa para o trabalho do Senhor. And she said, all of my life God has provided me all my needs. E Deus provou todo o meu amor para com ele, exatamente nesta parte das necessidades que eu tenho. And she said, God never let me less anything, E Deus nunca me deixou sentir falta de coisa alguma, because I always paid the part of God first. porque eu sempre dei a Deus aquilo que era dele em primeiro lugar. So I paid his part and he protect my part. Então eu paguei a parte dele e ele protegeu a minha própria parte. And our love can be 100%. E, Our love can be 100%. o nosso amor não pode ser menos do que 100%. Until we love him from every department of our life. E isso nunca será de 100% se nós não o amarmos em todas as partes, em todos os departamentos da nossa vida. So my dear brothers and Meus sisters, queridos irmãos e irmãs, 100% obedience is this, that we obey him 100%. e se ele disse que nós devemos obedecer 100%, então deve ser 100% de obediência a ele. This is my personal testimony, Esse é meu testemunho pessoal. that God provides you. When you work for God, God works for you. É que Deus provê aquilo que nós precisamos. Se você trabalha para Ele, Ele certamente vai prover aquilo que você precisa. The day I went back to Pakistan, Quando eu retornei ao Paquistão, it was very difficult decision for me to go back, foi uma decisão muito difícil para mim ter que retornar. because when I was here in 2015, my father died in Pakistan. Porque quando eu estava aqui no ano de 2015, o meu pai morreu lá no Paquistão. And one day my mother said to me, "You lost your father. Do you want to lose me also?" E a minha mãe disse para mim, você já perdeu seu pai, você quer me perder também? So my mother said, E minha mãe disse isso. "Let's meet once before death." Ela falou assim, vamos nos ver pelo menos mais uma vez antes de eu morrer. So I went back. Então eu retornei ao Paquistão. So I went far from my city, E eu fui para um lugar longe da minha cidade. just in order to have security. E numa outra cidade, somente como uma forma de preservação, como segurança. And when I reached that city, E quando eu cheguei àquela cidade, I called my brother, "Okay, bring mother in this city." eu liguei para o meu irmão e falei assim, tudo bem, agora você pode trazer a mamãe para cá. But the doctor said she cannot travel Mas o meu irmão disse, a nossa mãe não pode viajar, because she became very weak. porque ela se tornou muito fraca. So it was not possible for her to travel a kilometer. Então não seria possível para ela viajar nem 1 quilômetro. So doctor said it's not possible. Então foi dito que não seria possível para ela. And my brother said, "Okay, come to home." So it's just a meeting, last meeting with the mother. E o meu irmão disse, então tudo bem, é melhor que você venha para cá e que seja o último encontro com a nossa mãe. So I took a risk. Então eu resolvi assumir o risco.
So I came to my home, Eu fui até a minha casa and I know how I came. e eu sei como é que eu cheguei lá. When I entered my home, Quando eu entrei na minha casa, everybody was crying. todo mundo estava chorando. Everybody. Todo mundo. And would you believe, I forgot almost the faces of my sons. E é difícil de acreditar, mas quase que eu esqueci como era o rosto dos meus filhos. I forgot Eu esqueci how they look like. como eles pareciam. Because I stayed here in Brazil for 3.5 years, Porque eu fiquei aqui no Brasil por 3 anos e meio. and they grown up. E meus filhos cresceram. When I stood in front of my mother's cot, mother's bed, E quando eu me deparei diante da cama da minha mãe, and she said to me, ela disse a mim, stay here, ela disse, fique aqui, nobody will touch you. ninguém vai encostar em você. God will protect you. Deus vai proteger você. I said, okay. E eu disse, tudo bem. And we cried a lot. E nós choramos muito. And this cry took out all the sickness of my mother. E esse choro removeu todos os problemas, a doença que a minha mãe tinha. My mother, nowadays, she's very active. She's a healthy woman, and she's taking care of my sons. E hoje a minha mãe, ela está saudável, ela é uma mulher ativa, ela até toma conta dos meus próprios filhos. And she said, stay here. E ela disse, fique aqui. I said, okay, I'll stay here. E eu disse, tudo bem, eu vou ficar aqui. And when my presbyters know that I have come back, E quando os meus presbíteros souberam que eu voltaria, they ran to my home. eles foram para minha casa. Pastor, please don't go back. E eles disseram, pastor, por favor, não volte ao Brasil. Our church is ruined. A nossa igreja está arruinada. Let's restore the church. Vamos restaurar a igreja. Let's work together. Vamos trabalhar juntos. I said, okay. E eu disse, tudo bem. On next Sunday, E no domingo seguinte, when I stood on pulpit, quando eu fui para a frente do púlpito, diante da igreja, only the 17 people were in front of me. havia somente 17 pessoas na igreja diante de mim. 17 people out of 3,000 people. Havia somente 17 pessoas de um total de 300 que tinha na igreja. 3,000. 3 mil pessoas. 17 de um total de 3 mil. And everybody was crying. E todo mundo que estava ali chorou. Almost 20, 25 minutes we cried. Just cried in the church. Nobody said not even a single word. E foram aproximadamente 20 minutos de choro. Ninguém disse nada. Foi o tempo todo chorando. And after that, they said, Pastor, let's restore the church. E depois disso eles disseram, pastor, vamos restaurar a igreja? Okay, let's. E eu disse, ok, vamos. And then my presbyters, they said to me Então, that we don't have salary for you. então os meus presbíteros disseram, pastor, nós não temos como lhe pagar um salário. Ah, tem problema não. Ah, I said, a Mauri vai pagar salário para mim. E eu disse para eles, o pastor A Mauri? Amauri, lá da Penha, ele vai pagar um salário para mim, não tem problema. And I worked in my church for 2 years without salary. E eu trabalhei então na minha igreja por 2 anos sem And- receber salário algum. And God provided me everything. E Deus proveu tudo aquilo que eu precisava. Still today, I'm working in my church without salary. E até hoje eu estou trabalhando na minha igreja sem ter salário algum. And in the 2019, January, they will start my pay. E somente em janeiro do ano que vem é que eles vão começar a pagar um salário para mim. But my dear brothers and sisters, if you are obedient to God, money is not a problem for you. Meus irmãos, minhas irmãs, se vocês forem obedientes a Deus, o dinheiro não vai ser um problema para vocês. He will provide everything. Ele vai prover tudo para vocês. When I went back to home, Quando eu voltei para casa, I have a seminarian in my church. eu tinha um seminário na minha igreja. So the day he listened that I have come back from Brazil, E do dia que eles ouviram que eu voltaria do Brasil, he came to me eles vieram a mim and he said, Pastor, e eles disseram, pastor, I don't have money to pay my fees of the seminary.
fazer uma correção. Na minha igreja tem um seminarista. E quando ele soube que eu voltaria do Brasil, ele veio a mim e falou: pastor, eu não tenho como me manter no seminário. So would you like to help me? E ele disse assim: pastor, o senhor gostaria de me ajudar? I asked him, who told you that I have money? E eu perguntei a ele: quem foi que disse para você que eu tenho dinheiro? Pastor, I know that you have come from abroad and you must have money. E ele disse assim: pastor, eu sei que o senhor veio lá do exterior e o senhor tem dinheiro. I said, brother, I don't have money, but I have God and He can provide. E eu disse a ele: eu não tenho dinheiro, mas Deus, esse sim eu tenho, e Ele pode te dar aquilo que você precisa. Amen. And God is providing that seminarian brother for 2 years. E Deus tem providenciado o sustento daquele seminarista já há 2 anos. And I don't know from where He's providing, but God is providing. E eu não sei de onde é que Deus tem mandado esse dinheiro, mas Deus tem enviado sustento para ele. My dear brothers and Meus sisters, queridos irmãos e He irmãs, loves us. Ele nos ama. And the book of Hebrews says, E o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus diz: when God has given His dearest Son to us, quando Deus deu o seu único filho a nós, how He can stop the blessing, the worldly blessing from us? se Ele deu o seu filho, então como que Ele poderia parar de nos abençoar também? He will bless us. Ele vai nos abençoar. We just need to be very obedient to God Nós só temos que ser totalmente obedientes a Deus, because He takes care of us. porque Ele toma conta de nós. We know the story of the Good Samaritan. Nós conhecemos a história do bom samaritano. So this is my favorite story. Essa é a minha história favorita da Bíblia. It says a man was traveling from Jerusalem to Jericho. A história diz que havia um homem que estava viajando de Jerusalém até Jericó. And my dear brothers and sisters, E meus queridos irmãos e irmãs, travel from Jerusalem to Jericho is really dangerous. a viagem de Jerusalém até Jericó é extremamente perigosa. Travel from Jericho to Jerusalem is blissful A viagem de Jericó até Jerusalém, essa é abençoada, because Jerusalem means the city of peace. porque Jerusalém significa a cidade da paz. And when we leave the city of Jerusalem, E quando então você sai da cidade de Jerusalém, it means we leave the city of peace. isso significa que você está saindo da cidade da paz. And the Jericho means the city of moon. E, City Okay. of moon. e, Moon, lua. ok. E Jericó significa a cidade da lua. And we all know that moon has no light. E nós todos sabemos que a lua não tem luz alguma própria. Moon is a cheater, ladrão. A lua é como um ladrão. He steals the light of the sun A lua rouba a luz do sol, and then he brilliance. então ela Then he brilha. shines. Então ela brilha. He has no light. A lua não tem luz própria. And when the people get out of Jerusalem and travel to Jericho, this is very dangerous. Então quando as pessoas saem de Jerusalém e vão a Jericó, isso é extremamente perigoso, Because Jerusalem is the city of peace. porque Jerusalém é a cidade da paz, And Jesus is the Prince a of cidade de Jesus. And the city of moon, ladrão is Satan. Thief is Satan. E a Bíblia diz que ladrão é o próprio Satanás. When we get out of the Jerusalem Então quando você sai de Jerusalém and we enter in the city of moon, e você entra na cidade da lua, it is dangerous. é perigoso. Adam did this. Adão fez isso. He got out of the city of Jerusalem Ele saiu da cidade de Jerusalém and he went to the city of Jericho. e ele foi para a cidade de Jericó. And Jesus said, when he was traveling to the Jericho, E Jesus disse, quando ele estava viajando para Jericó, so the robbers took him. então alguns homens salteadores o apanharam no caminho. They snatched everything. E eles tomaram tudo o que aquele homem tinha. They beaten him very badly Eles bateram naquele homem muito severamente. and they left him quasi dead. E eles deixaram aquele homem quase como morto na beira da Almost estrada. he was dead. Ele estava quase morto. It has become my problem that when I preach, sometimes I speak Portuguese words. I use
Portuguese words. E tem sido um problema para mim agora, porque quando eu vou pregar, às vezes eu acabo falando algumas palavras em português também. Even in my church, when I preach in Urdu, my God, I use many times the Portuguese words. Até mesmo lá no Paquistão, na minha igreja, quando eu estou pregando na minha própria língua, eu acabo misturando e Foi usando misturada. português também. Foi misturado. So, he was almost dead. Então ele estava quase morto. And my dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, just think of yourself. pense a respeito de vocês mesmos. We left the city of Jerusalem Nós deixamos a cidade de Jerusalém and we went to the Jericho. e nós vamos para Jericó. We were looted. Robbed, Nós somos então roubados, assaltados, beaten, nós somos apanhados and left almost dead. e deixam-nos quase mortos. And what happened? E o que acontece então? Jesus said, a rabbi passed through this man. E Jesus disse que um rabino passou por este homem. He saw him and he Ele, passed. ele somente olhou para aquela pessoa e passou direto. And rabbi represents law. E o rabino representa a lei. Law has no capacity to save you A lei não tem a menor capacidade de salvar você, because the law has the compromise. porque a lei só tem um compromisso. If you kill my enemy, I will kill your enemy, or I will pay you the price and it will be solved. A lei diz que se você matar alguém, você também deve ser morto, ou então você deve pagar um preço por aquilo. And this is not reconciliation, this is compromise. E isso não é reconciliação, isso é somente compromisso. And the lay was out of reconciliation. E a lei, ela ainda está distante daquilo que deve ser a It reconciliação. was without reconciliation. Isso estava sem reconciliação. So that's why Jesus said, Então foi isso que Jesus disse. O Pharisees and scribes, O Pharisees and scribes, teacher of the law, scribes. Ok. Todos os fariseus e escribas, aqueles que eram os que ensinavam a respeito da lei, And Jesus said to them, you travel to water and the dry land. vocês viajam da água para uma terra seca, For making a disciple. para fazer um discípulo. And when you make a disciple, E quando vocês fazem um discípulo, you make him more sinner than you. vocês o fazem mais pecadores do que vocês. The law couldn't save you. A lei não poderia salvar vocês. And you and me, Vocês e eu, we were dying over there. nós estamos como mortos ali. And lay passes through. Então a lei passa somente por nós. And then the Pharisee came. Então o fariseu veio. The Pharisee was a man who used to practice the law. O fariseu é o tipo de pessoa que praticava a lei. Esse Pharisee presents good deeds. O fariseu representa aquele que tem boas ações. And good deed came and they passed through because good deed has no capacity to save you. Então, aquele que representa as boas ações, ele somente passou e passou de largo, porque ele não tem condição de salvar você. And then the Jesus came. Então, Jesus vem. He went to you. Ele vai até você. Just imagine, Imagina essa you situação. were dying, Ele morreu. Não, você estava como morto. you were almost dying. Você estava quase He morrendo. came, Ele veio até he went to você. you, Ele foi até você. he washed your wounds with his blood. Ele lavou as suas feridas com o próprio sangue dele. He gave you a good care. Ele deu a você um cuidado muito especial. He sat with you Ele sentou-se ali com você. and he washed you E ele lavou você. and he took you E ele tomou você. and he took you back to the city of Jerusalem E ele toma você de volta à cidade de to Jerusalém. give you Para a dar a life, você eternal life back to you. uma vida And eterna he com told you você. that this is eternal life, this is yours. Don't lose it. E ele disse que essa vida eterna é para você, então, portanto, não perca Don't isso. lose it. Não perca This is isso. for you. Isso é para você. This is always for you. Isso é tudo This is para você. eternally for E you. eles têm feito isso Don't para lose você. it. Não perca isso. And he took back to you to the Jerusalem E ele toma você de volta para Jerusalém. just to give you a good care, Somente para cuidar bem de just você. to give you a good home in the heaven, Somente para dar para você um bom lar no céu. just to give you a new Jerusalem. Somente para dar a você uma nova Jerusalém.
And my dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, was there any flaw in the love of Jesus? Flaw means any lessing, any less, just flaw means any dot, any doubt. ok, não havia nenhuma dúvida na lei, naquilo que Deus havia falado. Do you feel that there was any flaw in the love of Jesus? Você sente que há alguma falta no amor de Deus? No. Não. Jesus' love was 100%. Não, o amor de Jesus por nós é de 100%. Just imagine, Imagine essa you situação. were dying, Você estava como morto. and he sat before you. E ele se deparou com a sua situação. He saw your wounds. Ele viu as suas feridas. Como que how your enemy beaten you, Ele viu aquela situação que o seu inimigo bateu em você. how he injured you, Ele viu como ele foi até você. how he injured you, Como ele feriu e machucou você. how he gave you wounds. Ele viu como o seu inimigo foi e te deu feridas. He looked everything. Jesus viu tudo, tudo na sua situação. And what he did, E o que ele fez? he took his blood Ele tomou do seu próprio sangue and he washed everything from you. e ele lavou e expurgou tudo de você. Your sickness was gone, A sua doença foi embora, your wounds were healed, as suas feridas foram curadas. and the Bible says, by his stripes we are healed. E a Bíblia diz que pelas suas próprias feridas nós também fomos sarados. He took his blood, Ele tomou do seu sangue. and you know, for taking blood, he has to injure himself. E vocês sabem que para tomar do sangue dele, ele teve que ser ferido. So he took wounds on his body Então ele tomou feridas no to próprio save corpo your para body. salvar o seu corpo. He gave his body. Ele He gave his ele body deu do seu próprio corpo for the nails, com for the nails. os cravos, com os pregos. He gave his body Ele deu do seu corpo just to have blood for you. somente para que pudesse dar do seu sangue a você. He took all your wounds. Ele tomou todas as tuas feridas. It was like this, that you were wounded, É como se fosse o seguinte: você estava ali, he came to ferido, you, ele veio até você, you were healed, você está aqui and your agora. wounds got him. E as suas feridas estão agora nele. He gave his body to be wounded by the people. Ele deu o corpo dele para ser ferido pelo povo. What do you think? O que você acha? Has anybody this power to injure Jesus? Has anybody capacity to injure him? Vocês acham que tem alguém que tem condição de ferir a Jesus? He is the God. Ele é Deus. Nobody can touch him. Ninguém pode tocar nele. And when he shows his power, E quando ele mostrou o poder he dele, said, okay, I will come on this mountain, ele disse: ok, eu vou vir até esta montanha. be holy for 3 days, Então prepare-se que por 3 dias, be holy for 3 days, santifiquem-se em 3 and dias. after being holy for 3 days, E depois- nobody is supposed to come closer to the mountain. E depois de 3 dias que vocês se prepararem em santidade, ninguém vai nem poder chegar perto desse monte. He's that God. Ele é Deus. He came, Ele veio, he just showed his back, ele mostrou as and costas everybody dele. was dying because of the glory of God. Everybody was dying by the glory of God. E todos foram mortos pela glória do Senhor. And the people cried, Moses, please say to the God, go back, we cannot bear his glory. E eles disseram: Moisés, por favor, nós não podemos resistir à glória do Senhor. Vá você para lá. He is the God, Ele é o Deus. and who can touch him? E quem é que pode tocar nele? He let it happen with him just because of you. Ele deixou que isso acontecesse com ele somente por To sua give causa, you 100% love. para dar a você 100% de amor. 100% love. 100% de amor. Amen. Amém? Yesterday, I told a story to the young people. I want to tell you. Ontem eu contei uma história para a juventude aqui na nossa igreja que eu quero contar para vocês também. Pastor, o nosso tempo já acabou ou ainda tem? Tá bom.
there was a man Havia um homem who was a boat maker. que era o construtor de barcos, de embarcações. So he used to make small boats, Então ele estava habituado a fazer miniaturas de barcos. and he leaves his boat in the water, Então ele fez um barco e deixou na água. and when it floats on the water, Então quando isso estava boiando na água, it gives him lot of happiness to that man. isso trouxe bastante alegria para esse homem. And one day E um dia he made a very beautiful boat, ele fez um barco muito lindo and he left in the water, e ele deixou o barco na água and he was very much pleased to see his beautiful boat. e ele estava muito satisfeito de ver o barco dele ali na água. And suddenly a big wave came Então de repente uma onda enorme veio and took away the boat. e levou o barco embora. That man started crying. E aquele homem começou a Oh chorar. my God, Oh meu Deus, my boat is gone. o meu barco foi embora. He wept, he cried for many months. E ele chorou por meses. And after some times, he E de- went to the market E depois de algum tempo ele foi até o mercado and he saw his boat on a shop of used things. e ele viu que o barco dele estava ali numa das lojas de produtos usados. He ran to the boat Ele correu até o barco and he took the boat e ele pegou o barco and he hugged his boat e ele abraçou o barco and he said, "Boat, you are mine." e ele disse: "Barco, você é meu." And shopkeeper saw him. E o vendedor da loja viu aquela cena. And what he said? E o que ele disse? Ah, tá corintiano? Ah, você é corintiano? Put it down. Ponha isso daí já. And he said, "Oh, this is my boat." Ele falou: "Não, não, isso aqui é meu barco." And the shopkeeper said, "No, this is my E o boat." vendedor falou: "Não, isso aqui é meu barco." The man said, "I made it. I left in the water, big wave came and it Ele disappeared." falou: "Não, esse barco é meu. Fui eu que fiz esse barco. Fui eu que coloquei na água e veio uma onda e levou o barco embora." And the shopkeeper said, "So what? E o vendedor então disse o quê? What can I do? O que eu posso fazer? If you want to have this boat, Se você quiser ter esse you have to barco, pay the price." você tem que pagar o preço He dele. took his purse, Então o homem pegou a sua bolsa, paid the ele price, pagou o and preço, he took the boat, e ele pegou o and barco, he said to the boat, ele se aproximou do barco and he hugged him very tightly, e ele abraçou o barco bem forte and he said to the boat, e ele disse ao barco: "A boat, you are mine. "Barco, você é meu. You are mine not once, twicely. Você não é meu uma vez só, você é meu duas vezes. Once I made you, Uma vez porque eu and fiz você, then I paid your price." e agora porque eu paguei o preço My por dear você. brothers and Meus sisters, queridos irmãos you e belong irmãs, to Jesus vocês not pertencem a once, Jesus, não somente uma vez, twicely. mas duas vezes. because first He created you, Porque primeiro ele fez você, first He made you, primeiro ele fez and then He vocês, paid your price. e agora ele também pagou o On the preço por cross. vocês lá na cruz. On the cross, Lá He na cruz. paid your Ele price. pagou o preço por vocês. You belong to Jesus twicely. Vocês pertencem a Jesus duas vezes. It means you only belong to Jesus, none other than none. Ninguém outro. I didn't get that, sorry. You belong to Jesus only, Você pertence somente a Jesus. não de outro. Você não pertence a nenhum outro. Amen? Amém? 100% love. 100% de amor. And love became so great E o amor se tornou tão grande that He died for you. que ele morreu por você. And Jesus doesn't want you to die for Him. E Jesus não quer que você morra por He ele. just wants you to live for Him. Ele quer que você viva por ele. Tell the people that Jesus is the God. Diga às pessoas que Jesus é Deus. He has blessed you with the great blessings. Ele tem abençoado você com muitas bênçãos. He just wants you to be obedient. Ele só quer que você seja obediente. 100% obedient. 100% de obediência. He has kept you on the earth Ele tomou você da terra just to give His testimony. somente para que você dê o testemunho a respeito dele. So, testimony is your duty. Então, testemunhar é a sua tarefa. And in English, we say, if you love me, show me. Em inglês se diz que se você ama, então mostre que você ama.
If you love God, you have to show. Então, se você ama a Deus, você tem que Because mostrar que ama a God Deus. has showed His love on the cross. Porque Deus já mostrou o amor dele na Now cruz. you have to show your love on the earth. Então você agora deve mostrar o seu amor aqui na terra. Amen. So you have to give His testimony. Então você deve dar testemunho a respeito dele. And the Apostle John says, it is not love that we love God. E o apóstolo João diz, It is not love that we love Him. não é somente amor o fato de que você ama a Deus. He loved us first, Ele é quem nos ama primeiro. and He gave His Son E ele nos deu o seu on the filho cross lá na cruz for us por nós, to show His love. para mostrar o amor dele. And now you have to show your love. E agora você tem que mostrar o seu amor. You have to give His testimony. Você tem que dar esse testemunho. And you all have the testimony. E todos vocês têm o que testemunhar. Nobody can say that I don't have any testimony. Você não pode dizer que eu não tenho testemunho para dar. Everybody has testimony, Todo mundo tem o que testemunhar. my dear brothers and sisters. Meus queridos irmãos e irmãs, Love your Jesus has 100%. ame ao Senhor com 100% do seu coração. And tell the people that you love Him E diga às pessoas que você o ama, because He loved you. porque Ele ama He você. died for you. Ele morreu por He você. gave His life for you. Ele deu a vida dele por você. And my dear brothers and E meus sisters, queridos irmãos e irmãs, suffering of the Jesus for you is not a small thing. o sofrimento de Jesus por vocês não foi uma coisa pequena. If you want to check the suffering of the Jesus, Se você quiser verificar o sofrimento de Jesus, any day, you just do like this qualquer dia, faça assim, desta forma. and just stay 2 minutes E fique assim por 2 minutos, like this. desta forma, desse jeito. After 1 minute, you will start feeling the pain of the suffering of the Jesus, Depois de 1 minuto, você já vai começar a sentir um pouco da dor que Jesus sentiu. because it's not possible for us to stay like this. Porque não é 2 possível minutes, para 2 nós minutes. permanecer nessa posição por 2 minutos. But He stayed on the cross like this hours and hours. Mas ele esteve nessa posição por nós na cruz por horas e horas. For you, Por você, for me. por mim. He died. Ele morreu. And He wants us to live for Him. E ele quer que nós vivamos para ele. Okay, let's start living for Jesus. Vamos começar a viver para Jesus. 100%. 100%. Because 99.5 obedience is 100% disobedience. Porque 99,50% é o mesmo de obediência, é o mesmo que 100% de desobediência. And in faith, there is no compromise. E de fato, assim, não tem compromisso algum. No compromise for the Jesus. Não há comprometimento com relação a Jesus. Oh, one day somebody asked me, Pastor, what do you think? If we say that Jesus is the way, the truth, and the life, is it not offensive for the other religions? Uma vez uma pessoa chegou a mim e perguntou, pastor, se nós dissermos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para as outras pessoas, isso não vai soar ofensivo para elas? I said, brother, if it is offensive, Eu disse para ele, meu irmão, se isso for ofensivo, what can I do? o que eu posso fazer? He said himself, I didn't say, not a common person said this, he said himself. Nenhuma pessoa disse isso, foi você mesmo quem disse isso. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. And this is the solution of your problem. E esta é a solução para os seus problemas. So you cannot be confused with the truth, with the way, and with the life. Então você não pode ficar confundido com a verdade, com o caminho e a vida. Because Jesus made it very clear, I am the way, the truth, and the life. Porque Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. So there was a pastor in Pakistan, he was a great pastor. E havia no Paquistão um pastor que era um pastor fantástico. So he traveled a lot for the gospel. Ele viajou muito em função do evangelho. And he belonged to a religion Sikh. E ele antes pertencia a uma religião chamada Sikh. So
You have many Sikhs in Brazil. Nós temos muitos Sikhs aqui no Brasil. The people have a long beard and a big turban on the head. É um pessoal que tem uma barba bem comprida e usa um turbante gigante na cabeça. So this pastor, when he became Christian, Então, quando esse pastor se tornou cristão, many people came to him muitas pessoas vieram até and ele they said to him, brother, you have chosen a very low quality religion. Eles disseram assim para esse pastor: amigo, você escolheu uma religião de baixíssima qualidade. How come? Como pode ser isso? How did you do this? Como que você pôde fazer isso? And the pastor replied, E o pastor respondeu. he said, brother, Ele disse: meu irmão, before becoming Christian, antes de me tornar cristão, I studied all the religions. eu estudei todas as religiões. And in every religion, E em cada uma das religiões, I found eu encontrei that man is running after the God. porque que o homem está correndo atrás de Deus. And God, he's not finding the God. He's running and he's not finding the God. E os homens estão correndo atrás de Deus, mas não conseguem encontrá-lo. So he has doing practice in the mountains, in the waters. E as pessoas têm buscado Deus praticando várias coisas em diferentes lugares. Some people have to travel very long to see God, Muitas pessoas têm viajado muito longe para ver se encontram Deus, but they are not finding God. mas eles não estão encontrando Deus. And he said, when I read the Bible, Mas então, quando eu li a Bíblia, when I saw the gospel, when I read the gospel, quando eu vi o Evangelho, it was quite against all the religions. isso era algo completamente contrário a todas as religiões. In all the religions, the people are running after the God. Porque em todas as outras religiões as pessoas estão correndo atrás de But in the Deus. gospel, Mas no Evangelho God is running after the people. é Deus quem está correndo atrás das pessoas. Jesus said, I have come to search the people to save them. Porque Jesus disse que ele veio justamente atrás daqueles que estão perdidos. He said, I thought I don't need to run anyway. E eu pensei comigo, então eu não preciso correr de forma alguma. I will stand at a place Eu vou ficar parado num lugar and my Jesus will find me. e Jesus, o meu Jesus, vai me encontrar. And my brothers and sisters. Meus queridos irmãos e I irmãs, didn't choose the Christianity. eu não escolhi o I didn't cristianismo. choose the Jesus. Eu não escolhi Jesus. Jesus found me and he chose me. Jesus que me encontrou e me escolheu. He chose you. Ele escolheu você. He found you. Ele encontrou You você. didn't find him. Você não encontrou. You went nowhere to find him. Não havia nenhuma forma de você conseguir encontrá-lo. He found you Ele é quem encontrou você to save you. para salvar você. And he saved you. E ele salvou você. And the last thing, E uma última your coisa, salvation is 100%. a sua salvação é de 100%. Okay? You are on the earth Você está aqui na terra and you have the assurity of nationality of the heaven. e você tem então uma documentação, uma autoridade de que você tem a nacionalidade celeste. Yeah, this is beautiful word, documentation. Essa é uma palavra bonita que você usou, Yeah. documento. You have the documentation of the heaven. Você tem a documentação do céu. And this is only by the Jesus, by his grace. E isso é dado somente pela graça de Deus. When I entered in Brazil in 2013, Quando eu entrei no Brasil em 2013, and when I went to the advocate in Rio, quando eu procurei um advogado lá no Rio de Janeiro, o pastor Mário Freitas, o pastor Mário Freitas, he took me to the advocate, ele me levou até o advogado and the advocate asked me, oh, how many nationalities do you have? e o advogado perguntou para mim: quantas nacionalidades você tem? I said 2. Eu disse 2. And the advocate, he was really angry with me. E o advogado ficou muito irado comigo. Oh, I have filled your paper with one nationality and now you are telling me that you have 2 nationalities. Why didn't you tell me earlier? Ele falou assim: poxa, eu preenchi o formulário dizendo que você tem uma nacionalidade e agora você vem a mim falando que tem 2 nacionalidades? Okay, I will refill your form. Tell me, which countries do you have? Ok, então agora eu vou ter que fazer toda a papelada de novo. Então fala para mim, quais nacionalidades que você tem? I said first Pakistan, Eu disse: primeiro, eu sou paquistanês. and second E segundo,
heaven. Eu tenho a nacionalidade do céu. And he looked at me. E ele olhou para mim. O quê? O quê? Céu. Heaven. At that time, I didn't know the céu. I said heaven. Aquele tempo eu não sabia como falar céu, okay. disse paraíso. Okay. You are Christian. Aí ele Yes, falou assim, yes, ok, então você é cristão? Yes, I'm Christian. E eu disse, sim, eu sou cristão. So you have the surety of the heaven on the earth. Então você tem a segurança da nacionalidade 100%. de 100%. Your documents are very clear Os seus documentos são claros, because your documents are written by the blood of Jesus. porque os seus documentos foram escritos com o sangue de Jesus, 100%. com 100%. Love him 100%. Ame-o 100%. Respect him 100%. Respeite-o 100%. And obey him E 100%. obedeça a ele 100%. Because he did 100% for you. Porque ele fez 100% por você. Amém? Amém? Deus abençoe. Muito Amém. obrigado. Vamos ficar de pé, meus irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão. Se Deus falou no seu coração, e eu creio que Ele falou, como Deus os ama 100%. E obediência atrasada também é desobediência. Se Deus tem chamado você, não deixe para amanhã. Tá, entendeu aí, né? Quem não conhecia a história do pastor Javé, em 2013, ele teve que vir para o Brasil, fugindo por causa de uma perseguição que ele sofreu lá no Paquistão, onde ele era pastor e é pastor desta igreja. Tinha 3.000 membros, é uma igreja presbiteriana, e ele ficou refugiado aqui, ameaçado de morte. E Deus permitiu que ele voltasse para lá. Então, os irmãos que não conheciam a história, né, porque ouviu aqui durante a pregação, motivo de nós estarmos orando. Pastor, vem aqui, nós vamos orar por sua vida. Eu convido o presbítero Bruno, presbítero Anderson, nosso vice-presidente, a orar pela vida do pastor Javé, pela igreja do Paquistão. E você que é membro da igreja, estende suas mãos, abençoando. Eu tenho certeza que você veio aqui para trazer algo, você está recebendo muito mais do que você veio trazer. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por essa sua palavra maravilhosa que o Senhor trouxe nessa noite, usando, Senhor Deus, o seu servo, Javé, que ele possa, Senhor Deus, continuar sendo usado pelo Senhor, que seu Espírito Santo, Senhor Deus, possa encher sempre o seu coração, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, através dele a tua palavra, Senhor Deus, não o que ele tem vivido, Senhor Deus, não os seus desejos, Senhor Deus, não, Senhor Deus, a sua experiência, mas a palavra que vem do Senhor, Senhor Deus. Que o Senhor transforme, Senhor Deus, todas as vidas, Senhor Deus, que estão sendo alcançadas, Senhor Deus, através dele, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar usando, protegendo, Senhor Deus. Nós ouvimos histórias aqui, Senhor Deus, maravilhosas, que o Senhor tem protegido ele e a sua família, Senhor Deus. Que o Senhor continue com a sua mão poderosa sobre ele, protegendo e guardando de todo o mal, Senhor Deus. Que a sua palavra, Senhor Deus, possa crescer, Senhor Deus, na sua vida, crescer, Senhor Deus, no seu coração, na sua mente, Senhor Deus, e que ele nunca, Senhor Deus, desanime, Senhor Deus, porque vimos, Senhor Deus, que o Senhor está usando este homem, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar utilizando ele, Senhor Deus, dá força, Senhor Deus, nos seus joelhos, Senhor Deus, para que ele possa, Senhor Deus, sempre, Senhor Deus, depender do Senhor, orando ao Senhor, recebendo do Senhor o seu Espírito, Senhor Deus. Engrandeça, Senhor Deus, a sua fé com a leitura da tua palavra, Senhor Deus, ouvindo a sua voz, Senhor Deus, no seu coração, que o Senhor possa engrandecer, Senhor Deus, a sua fé para que outras pessoas, Senhor Deus, possam ser alcançadas pelo Senhor, não pela sua própria palavra, Senhor Deus, mas por tua vontade, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, Senhor Deus, que essa palavra trazida aqui nesta noite possa transformar vidas, Senhor Deus, que possamos dar na nossa vida 100%, Senhor Deus. Que nada, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Deus, possa vir a nos afastar do Senhor. Que nem o pecado, Senhor Deus, possa afastar-nos, Senhor Deus, do Senhor. Faz, Senhor Deus, isso, não só a nós, Senhor Deus, mas a toda a nossa família. Toda a nossa família possa estar aqui, Senhor Deus, na tua casa, te louvando e te bendizendo, Senhor Deus.
sentindo o desejo no coração de te buscar e te servir 100%, Senhor Deus, porque nós pertencemos ao Senhor 100%, e louvado seja o nome do Senhor por isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Javé é corintiano, viu? Aprendeu a conhecer. E o filho é torcedor do Brasil. Diz que na Copa do Mundo, ligou, colocou a camisa do Brasil e falou assim: pai, vem, vamos torcer para a nossa seleção. Que coisa boa, né? Deus abençoe nosso irmão, a sua esposa, os seus 4 filhos, porque ele adotou uma filha recentemente. Eliana está com 6 meses, um milagre, e está lá agora abençoando também. Depois de 48 anos sem uma menina na família, ele adotou uma criança, e lá está o Manassés, está o Davi, e está o Efraim, Manassés, e Ábida. Ábida é a esposa. Então, motivo de orar. Amém? Por esta igreja. Receba a bênção do Senhor amado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, a unção do Teu Espírito repouso sobre nós, o povo do Senhor, aqui no Paquistão, em toda a terra, até a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você quiser dar um abraço, depois no Javé aqui, tá bom? Tirar uma foto com ele, fica à vontade. Deus te abençoe. Boa semana. Quarta-feira, jejum. Amém? Orando pela Conferência Missionária e pela Pátria. E no sábado, 20 horas, a nossa conferência missionária aqui. Deus te abençoe. Boa noite.